Som, teste som. Teste som. Boa tarde, amigos, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Renunciando Cast. E hoje nós estamos aqui com um grande amigo, nosso evangelista João Vitor. E nós cremos que vai ser um podcast muito abençoado, onde Deus vai falar aos nossos corações, amém? Tivemos grandes contratempos aí, pegamos um trânsito um tanto quanto grande para chegar aqui hoje, mas eu creio que Deus ainda tem algo para nós nessa noite. Meu irmão, como você tá? Olá, Kaique, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe, prazer estar com vocês, estou bem, seja um episódio abençoado para a glória de Deus. Amém, amém. Então vamos começar, queria conhecer um pouco mais de você, queria que você se apresentasse aqui pro pessoal, se familiarizar contigo. Bom, quem me conhece, sou o evangelista João, tenho 25 anos, sou casado com a missionária Mariana, já estamos há 10 anos juntos. Pai do Murilo, pai do Gael, e é isso. Deus me escolheu, Deus me chamou quando ninguém iria me chamar. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho, tudo é para a glória de Deus e tudo eu devo a Deus. Amém. Se não fosse Ele na minha vida, não seria ninguém. Amém. Meu irmão, eu queria que você, agora que a gente te conhece um pouco, eu queria que você contasse pra gente como que foi o encontro, eu não sei se você foi nascido em berço evangélico, eu queria que você contasse pra gente, se você não foi, como que foi esse encontro que você teve, como que Jesus te encontrou, te resgatou. Bom, a minha mãe e a minha irmã, elas começaram, né? Sim. A ir para a igreja, elas começaram essa caminhada. E em meados de 2013, 2014, elas começaram, né? E sempre vinha um convite. Inclusive, quero mandar um abraço à minha mãe, minha irmã, minha esposa, todos que estão nos acompanhando aí, Deus abençoe. Sempre vinha um convite, sempre fazia aqueles cultos em casa. E eu nunca ia, né? Até que um dia a minha mãe me fez um convite. Filho, vamos pro culto hoje. Isso era um sábado, né? A igreja onde ela ia estava em reforma. Então eu estava sendo lá numa garagem, na rua de casa. Uhum. Falei, mãe, não vou hoje, eu vou sair com os meninos. Não vou pro culto. Cheguei no rolê com os meninos, não conseguia ficar em paz. Quando deu mais ou menos 2 horas da manhã, eu falei, vou embora. Quando nós estamos indo embora, tava eu e 3 amigos. Que nós chegamos no Campo da Paz, tinha umas viaturas, né? Tinha um pessoal da polícia. E colocando máscaras, cheirando cocaína. E eles abordaram a gente, né? Colocaram arma na nossa cara e eles falaram o seguinte: vocês têm 10 minutos para chegar na casa de vocês. Se a gente pegar vocês na rua, a gente vai matar vocês. Meu Deus. E aí beleza, né? Desses 4 que estavam juntos, a 100 metros um entrou na sua casa, mais 100 metros outro entrou, e o outro também. E aí ficou só eu na rua. E tava um pouco longe, tava uns 10 minutos da minha casa. E quando eu tava chegando na rua de casa, eu vi uma viatura vindo. E eram eles, né? E aí eu só pensei em corri para minha casa, pulei o portão. Minha mãe até brinca que ela estava dormindo, eu bati no portão, cheguei branco dentro de casa, pedindo perdão. E quando foi domingo, eu falei, eu vou pro culto, né? Eu vou pro culto. Quando eu cheguei no culto, a palavra toda falou comigo. Eu lembro até hoje, né? O nosso bispo Carlos estava pregando sobre o filho pródigo. Ele pregando, a mensagem falando dentro do meu coração, e antes de terminar a mensagem ele falou, tem alguém no nosso meio que Deus deu um livramento de morte. E a pergunta é, até quando você vai ficar fugindo do que Deus tem para você? Aí eu já não aguentei, fui para o altar em lágrimas. E foi nesse dia que eu conheci a Cristo, que eu também conheci a minha esposa, né? Ah. E aí nós, a glória de Deus, estamos até hoje aí na presença de Deus. Meu irmão, eu queria que você contasse pra gente qual foi, assim, a maior experiência, eu acredito que isso tenha sido uma grande experiência que você tenha passado com Deus, mas eu queria que você contasse, assim, a maior experiência assim, que você acha que você já teve com Deus nessa caminhada toda, espiritualmente falando. Cara, a maior experiência, nós que somos pregadores, a gente que serve a Deus, todos os dias a gente tem uma experiência nova com Cristo. Sim.
Isso é um fato. Mas eu acho que a maior experiência que eu tive mesmo com Cristo foi enquanto eu estava construindo a minha casa. Eu e minha esposa estavam um pouco apertados financeiramente. E a tia dela, a pastora Sandra, foi lá na nossa casa e ela liberou uma profecia sobre nossas vidas. E ela disse que Deus iria multiplicar todos os materiais que estavam lá naquela casa. Uau. E a gente estava num momento apertado, com pressa para se mudar, e a casa estava só com as paredes levantadas e com o telhado. Não tinha elétrica, pintura, nada. E aquilo eu acreditei dentro do meu coração, aquilo queimou na minha alma, e eu acreditei, eu tomei posse. Minha esposa é testemunha. Nós terminamos de fazer contrapiso, reboco da nossa casa com 1,5 metro de areia. Quem é da obra sabe que é pouca coisa, mas no pouco Deus multiplicou. Deus enviou recursos onde a gente não tinha. É por isso que eu sou muito fiel nos dízimos, nas ofertas, porque essa foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus. Ali eu pude ver Deus provendo onde eu não tinha mais recursos para conseguir. E Deus foi um Deus provedor na minha vida. De verdade mesmo. Assim, experiências nós temos muitas. Sim. Mas eu acho que essa foi a que mais me marcou, mais me tocou de fato. Assim. E, irmão, que nem você disse, a gente que é pregador, né? Estamos assim no altar, que a gente exerce um ministério ativo. Eu queria que você falasse pra gente o que você, João Vitor, vê hoje como o maior desafio que essa geração enfrenta em conciliar o ministério, né? E a vida com Deus. Porque tem pessoas que elas têm ministério, mas elas não têm vida com Deus. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente disso, que você vê qual é o maior desafio que as pessoas enfrentam em conseguir conciliar. Isso aqui é ministério, mas também tem que ter vida com Deus. Eu queria que você contasse um pouco pra gente. Acho que o maior desafio dessa geração é saber diferenciar que altar, ele requer preparo. Uau. O maior desafio que a gente tem que entender, é que você pode pregar em todos os altares que você possa e consiga pregar, mas você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Não importa se você tem 1 milhão de seguidores ou se você tem um. Não importa se você é reconhecido ou não. Se você não está debaixo de uma cobertura espiritual, se você não tem alguém para prestar satisfação, se você é pregador, se você é cantor, e você está a Deus dará, desculpa, você está errado. Você está muito errado. Eu acho que o maior desafio dessa geração, eu costumo falar, né? É uma geração virtual, né? Uma geração de ministérios virtuais. Sim. Acho que a atenção que o Instagram, TikTok, YouTube chama, né, faz com que as pessoas venham para o ministério achando que o ministério é fama. E quando Jesus falou que o ministério nunca foi fama. O próprio Cristo falou, aquele que quiser vir após mim, venha. Mas negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e me siga. Ministério não é like. Ministério não é fama. Ministério não é seguidores. Ministério é sangue, cruz, cicatrizes, pessoas te machucando. Você sangrando, mas sabendo que você tem que estar em cima do altar, porque não é sobre você. A mensagem tem que alcançar alguém. Então, o ministério é isso. É você estar pregando que Deus cura quando você precisa de uma cura. É você falar que Deus salva quando você precisa de uma salvação na sua casa. Ministério é isso. Ministério não é a pessoa achar que eu vou ser pregador, vou começar hoje e amanhã estou nos Gideões, estou em todos os altares, porque você não vai estar. Tem pessoas que não conseguem assimilar a retaliação que vem após o culto. E, cara, o que a gente mais vê hoje é ministérios que crescem muito rápido, mas em decorrência desse crescimento estrondoso, também a gente vê ministérios que caem muito rápido. Não falando assim de igreja somente, mas de pessoas também. Que do nada, tipo assim, pessoas que não... Óbvio que o nosso Deus tem poder pra isso. Mas pessoas que não eram nada e daqui a pouco você, bum, estourou o nome nas mídias e daqui a pouco você... Cara, você viu o que aconteceu com fulano, você viu o que aconteceu com ciclano? Eu acho que é exatamente o que você falou. A gente vive um tempo onde as pessoas elas não sabem ser submissas. Onde elas acham que... a gente vive uma moda itinerante, né? Então, é normal você não ter pastor, é normal você não ter referência alguma, e você fazer o que você bem entende da sua vida e tá tranquilo, né? Mas eu lembro que logo quando eu comecei, assim, ir para alguns lugares, eu lembro que Deus, ele me deu um puxão de orelha, porque eu acho que, assim, crente que não sabe ouvir não de Deus, não é crente, né?
E eu lembro que Deus, ele disse assim, ele usou uma irmã, daquela senhora do coque mesmo. E ela falou assim pra mim, Deus vai te parar. E aí eu falei, uai, não entendi. E eu lembro que eu falei assim, mas em quais sentidos? Eu pensei comigo. Ela falou assim, a vida com Deus que você tem vivido não é para a glória dele, mas é para a sua glória. E eu lembro que foi uma época que eu estava recebendo muito convite para cantar, muito não sei o que, e tava indo. E aí eu lembro que travou. Eu acho que fiquei uns 2, 3 anos, ninguém me chamava para nada. E é isso que você falou. Eu precisei ser servo de novo. Eu precisei entender que Cristo era quem ele tinha que brilhar. É porque, na verdade, assim, antes da gente chegar no local onde a gente quer chegar, nós temos que estar onde Deus quer que nós estejamos. Antes da gente chegar onde a gente quer, para ser sincero, eu amo pregar a palavra. Por mim, eu pregava todos os dias, domingo a domingo. Por mim, eu estava viajando, estava por aí. Mas antes de eu chegar onde eu quero, Deus me coloca onde Ele quer, para fazer eu entender que não é sobre mim. Sim. O ministério é isso. E eu queria, é um assunto que vai puxando o outro, eu queria que você falasse como conciliar mesmo. Por exemplo, essa parte do ministério que exige uma devoção de tempo, né? Que você tem que doar tempo, e conciliar a parte que você também tem que ser humano, ser homem, porque hoje em dia é difícil encontrar pessoas que consigam conciliar ministério, casa, família. Queria que você... É difícil. É difícil porque, assim, eu tenho filhos, tenho 2 filhos. Sim. Então, de 24 horas do meu dia, eu tenho que separar um tempo para Deus. Sim. Não importa, eu tenho que me virar e separar meu tempo para Deus. Mas eu também tenho que ser esposa da minha esposa, eu tenho que ser pai dos meus filhos, tenho que trabalhar, tenho minhas correrias do dia a dia. Então é muito difícil, muito difícil. Ou a gente um dia estuda, um dia não vai dar para estudar. É muito difícil conciliar. Eu falo porque eu vivo isso. Tem dias que, por mim, eu queria estudar 2, 3, 4 horas seguidas. Mas não consigo. Tem dias que eu nem quero estudar. A verdade é essa. Mas é o dia que parece que quando você não quer, parece que Deus move lá e fica tudo em paz, aí você consegue. Então, conciliar tudo isso é uma missão difícil. É muito difícil mesmo, porque tem muitas pessoas que se apegam somente no ministério. E, quer dizer, tem pessoas que acham que o ministério é somente o altar. Somente o evangelista João, o pregador. Missionário Kaique. Meu maior ministério é minha família. Sim. Antes de eu ser o evangelista João, eu sou o João Vitor casado com a Mariana. Antes de eu ser o pregador do altar, eu tenho que ser o pregador na minha casa. Ensinar meus filhos, cuidar dos meus filhos, puxar a orelha quando preciso, ensinar minha esposa, e é isso. Antes da gente de ter um ministério fluente no altar, nós temos que ter, o primeiro altar que nós temos que ter é a nossa casa. Eu acho assim, se a gente conseguir deixar a nossa casa como um verdadeiro altar, todas as coisas fluem. Sim. E eu queria que você contasse pra gente como que foi esse chamado ministerial, né? Porque você contou o momento que você se converteu e qual foi o momento que que Deus e você, porque o ministério também depende da gente aceitar aquilo que Deus está dizendo pra gente, que você disse, não, Deus quer isso e eu preciso. Qual foi esse momento? Depois que eu aceitei Jesus, depois de uns mais ou menos 5 meses, eu estava num culto. E assim, quem é novo convertido, né, eles não é que ele não entenda. Sim. Mas ele está ali na igreja e assim, tem um louvor que vai chamar a atenção, tem algo que vai chamar a atenção dele. Desde quando eu pisei o pé na igreja, o que me chamou a atenção foi a palavra. Foi pregar, foi, sabe, estar ali. E eu sempre admirava. E até que um dia eu estava no culto, lembro até hoje, foi uma campanha de segunda-feira, tinha poucas pessoas na igreja, se tivesse 20 pessoas era muito. Eu estava na igreja, o pregador pregando, e aí depois da pregação, né, o pregador chamou a irmã para cantar, e durante o louvor, Deus usou uma irmã da igreja para vir falar comigo, falou assim, a partir de hoje Deus está te separando para uma grande obra, e você vai ser pregador da palavra. E aí falou mais um monte de coisa. Só que eu me apeguei a isso. Falei, amém. Passou a semana no culto de domingo.
O pastor estava pregando. E aí, no final da mensagem, ele falou assim, Deus mandou fazer algo. E aí ele chamou 3 pessoas lá e falou, ó, e o João Vitor também, filho da irmã Mara, vem aqui na frente. E aí eu fui lá na frente, e quando eu cheguei lá, ele falou assim, Deus manda dizer para você, João, que ele está colocando sobre a sua cabeça o dom da ciência. E parece que eu vejo uma Bíblia de ouro em suas mãos. E assim diz o Senhor, você vai ser pregador da minha palavra. Não tem mais para onde você fugir. Falou com essas palavras. Eu falei, amém, até me arrepio. Eu falei, amém. Peguei, guardei aquilo e daquele dia em diante. Daquele dia em diante eu tomei posse. Eu não consigo... Eu gosto do louvor, eu gosto de Corinho de Fogo, eu gosto de, mas quando é palavra, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Não consigo viver mais sem isso. E você lembra a primeira vez que você foi pregar? Lembro. Eu preguei a primeira vez em cima de uma árvore. Uau. No Bosque Maia. Foi um encontro com jovens, e aí... Um encontro com jovens lá, na hora do lanche, aí a nossa irmã, que era líder, a diaconisa Érica, falou assim, agora nós vamos ouvir uma palavra. E quem vai pregar é o João Vitor. Eu tomei um susto, falei, velho. Eu lembro até a primeira mensagem, Mateus 8. O leproso purificado. Foi a primeira vez que eu preguei, agora em cima de um altar mesmo. A primeira vez que eu preguei foi... Eu fui convidado para pregar na igreja. Eu preguei sobre a mulher do fluxo de sangue. O tema da mensagem foi provocando um milagre. Preguei 1h20. Até eu fiquei surpreendido. Você quer pregar 10, preguei 1h20. A primeira vez que eu preguei assim também, né, em altar foi na sua igreja, no pastor, no Bispo Carlos. Isso, culto com os adolescentes. E eu preguei a mesma mensagem, a mulher do fluxo de sangue. Eu lembro. Nossa, foi poderoso. E, João, eu queria que você contasse pra gente um pouco de... Você é evangelista, né? E eu queria como que foi se desenvolver da caminhada com Deus até chegar onde você está hoje, no cargo eclesiástico, né? Dizendo melhor assim. Difícil, porque é o tema que você me passou, né? Fé, renúncia e propósito. E eu tive um pensamento comigo, não tem como nós temos propósito se a gente não tem fé, e não tem como a gente ter propósito se a gente não renunciar. Então, foi como eu disse, o meu sonho é ser pastor. Tem muita gente que tem sonho de outras coisas, meu sonho é ser pastor. Então, eu coloquei na minha mente, para mim ser pastor eu tenho que abdicar disso, disso, disso. Só que antes de eu ser pastor, primeiro eu fui membro. Depois eu fui cooperador. E eu estava separado ao diaconato, antes da igreja que eu estava a fechar. E aí fechou a igreja, fiquei um tempo parado. Quando eu voltei para a igreja do pastor Rafael. Uhum. E lá o pastor Rafael me ungiu a presbítero. Quando ele me ungiu, foi um baque muito, muito grande, porque eu tinha certeza que eu ia ser ungido a diácono. Aí Deus falou assim, você vai ser ungido a presbítero. Ele gritou na minha alma. Foi um culto, como Deus faz, é tudo diferente. Culto de terça-feira, dia 8 de janeiro de 2023. Uma terça-feira, estava lá na porta com meu filho no colo, e Deus falou assim, entra porque eu vou falar contigo. Foi o pastor que pregou, se não me engano. Eu entrei, quando eu entrei, o pastor chamou mais alguns irmãos, e quando eu cheguei lá na frente, lá, ele falou, o primeiro a ser ungido também fui eu. Ele falou assim, eu queria ungir o João a pastor, mas Deus não me deixou. Mas ele mandou ungir o João a presbítero. Meu Deus. Aí, depois desse dia, parece que foi um peso na minha vida. Porque, falar pra você, no dia 8 foi felicidade, mas do dia 9 em diante, foi perseguição, foi seta, foi luta, foi prova, porque vem o peso. Uhum. O cargo é pesado, a chamada é pesada. Mas eu não me arrependo. E é algo que o meu pai ele sempre fala, para você ter um cargo, é o que ele conversa muito com a gente, assim, obreiro, há um peso espiritual muito grande, Muito né? grande. Então, assim, a gente vê casos de pessoas, assim, que desviam por não ter cargos. E eu falo assim, se a pessoa soubesse o quanto é difícil você tem ali, porque assim, a partir do momento que você era o João, beleza, você tá ali, acabou. Mas quando a convidada do podcast passado, a missionária Monique, ela falou muito sobre isso. Que quando você recebe um título espiritual, você não tem que zelar somente pelo seu nome. Sim. Né? Porque seu nome, acabou, João, Kaique, pastor Vitor. Agora, quando você fala, o evangelista, o presbítero, é o nome de Deus que vem na frente, né? Difícil. É por isso que tem muito escândalo com a igreja. Sim. O pastor Rafael Henrique, ele costuma dizer o seguinte, ministério não é desejo. Ministério é vocação. Sim. Tem muito pastor que abre igreja, tem muito pastor que
aluga salão, tem tudo no salão, mas não permanece, não passa de 2 meses. Tem pessoa que, você pode perceber, é de galho em galho, mas ela tem um título sobre a vida dela, só que ela não suporta, porque tem pessoas que é consagrada a pastora, evangelista, diácono, tem ali um cargo eclesiástico, mas não era merecimento receber, sabe? Sim. Foi, costumo falar, foi dado pelo homem. A pessoa olhou e falou, você tem cara de pastor, eu vou lá e vou te ungir a pastor. Não é assim. Não. Tem que ir devagar, degrau, escadinha, preparação. E é algo que é muito fato isso. Grandes ministérios nascem no oculto. Sabe? Então, assim, não tem como você ser extremamente ousado e ousado no altar se você não tiver uma vida com Deus no oculto. Não adianta. Eu lembro que quando a gente foi abrir a igreja aqui, começou numa garagem. Começou numa cozinha, né? Começou numa cozinha e primeiro foi 20 pessoas, daqui a pouco foi 30, 60 pessoas. Então, assim, não adianta a gente, ser humano, querer fazer algo que somente está na mão de Deus fazer. E é algo que você também presenciou, a gente vive hoje em pessoas que fazem do altar, que fazem do cargo, que fazem do título, meios para se promover. Então aí a pessoa vai lá, faz aquele movimento todo, mas o céu não se movimenta, né? Não adianta. E é algo que a gente estava até comentando antes daqui de começar. É assim, o adorador, ele não precisa fazer movimento. Não. Né? Ele deixa o incenso subir, ele deixa a adoração subir, e quem traz o movimento é o céu. Então, assim, a gente se depara com as situações em dia que você tá vendo o cara suando de pregar, o cara se esgoelando de cantar, e a igreja assim. Aí vem a irmãzinha com o pandeiro. A igreja vira, bum! Porque não é um movimento, não é o barulho que traz o movimento, é a presença de Deus, né? Sim. Dom todo mundo tem. Ou melhor, desculpa, talento todo mundo tem. Eu preguei isso aqui até. Pregou. Talento qualquer um pode ter. Eu posso ir lá e fazer 10 anos de teologia. Você pode ir lá e fazer 10 anos de aula de canto. Talento qualquer um pode ter, é acessível para todos. Agora a unção é diferente. Sim. Entendeu? É igual eu preguei aqui aquele dia. Os irmãos de Davi eram melhor que eles. Melhor que Davi. Talvez os irmãos de José fossem melhor que José. Mais bonito, tinha aparência. Saul. Saul, a Bíblia fala que ele era o mais alto de todas as tribos, o mais bonito. Trazendo para os nossos dias, talvez ele fosse teólogo. Entendeu? Tivesse muitos seguidores. Mas Deus falou assim, te rejeitei. Aí pega um Davizinho no pasto, fedendo a ovelha, todo sujo, pequeno, e Deus fala, é isso que eu quero. Porque talento, eu friso de novo, talento qualquer um pode ter. Eu posso pegar minha Bíblia, ler ela de capa a capa, vir aqui pregar e talvez seja uma mensagem maravilhosa. Mas e a unção da mensagem? Que o apóstolo Paulo fala assim, o reino de Deus, ele não é feito de palavras, mas de poder. Não adianta eu chegar aqui e vomitar um monte de teologia, não que eu seja contra a teologia. Sim. Mas não adianta nada eu vir aqui na igreja, vomitar um monte de teologia, falar um monte de coisa, mas e o poder de Deus? Entendeu? Eu já vi casos da igreja, tá o culto inteiro, fogo, Deus trabalhando, Deus agindo, e chegar um cara, um nó cego em cima do púlpito, para vir pregar e achar que é alguma coisa. Não é nada, não é nada. Eu costumo dizer, a gente que prega, a gente que canta, a gente que está em cima do altar, a gente é um cano velho que passa água boa. Só isso. Se Deus fechar a torneira, não passa mais nada. Mais nada. É por isso que hoje em dia, muitos, eles não conseguem desenvolver o ministério. Por quê? Porque acha que pregar é só chegar aqui e falar, e não é. Se você não tem uma vida de oração com Deus, se você não tem um altar levantado, não adianta. E algo que se fala quando... Eu gosto muito de falar sobre Neemias, porque assim, quando ele foi reconstruir os muros de Jerusalém, a primeira coisa que apareceu foi Sanbalat e Tobias. E eu queria que você contasse um pouco de como lidar com o Sanbalat e Tobias na vida ministerial. Porque tem gente que tem gente que desiste por causa de Sanbalat e de Tobias. Assim, eu acho que o melhor
O melhor remédio para esse tipo de coisa é você ter uma vida de oração. Não fugindo do que você me perguntou, mas assim, Deus não entrega nada grande para quem não tem estrutura. Impossível Deus entregar uma casa nas suas mãos se essa casa não tiver um alicerce. Entende? É por isso que ele mesmo falou. Bem-aventurado o homem que faz a sua casa e edifica ela sobre a rocha. Então, assim, no decorrer da chamada, vai ter pessoas que elas vão olhar para você assim, na sua frente, vai falar assim: você prega demais, você é louco, você arregaça. Quando você prega, parece que eu vejo Deus do seu lado. Quando você canta, meu Deus do céu, o céu desce, não sei se a igreja sobe. Só que aí quando você vira as costas, ela fala assim: não tem nada de Deus na vida dessa pessoa. Ah, o João não prega nada. Ah, o João prega muita heresia. O Kaique só canta o que o povo quer ouvir. E por que esse tipo de pessoa faz isso? E não é porque você faça isso. É porque é mister que aconteça. Sim. É mister. O próprio Jesus foi traído por Judas que andava com ele. Aí você pega a história de Neemias. Ninguém queria fazer. Estava lá anos. O templo, de fato, estava sendo reconstruído por Esdras, por Zorobabel. Mas o que adianta ter templo e não ter uma cerca protegendo? Entende? Então, assim, ninguém queria levantar o muro. Aí Neemias, que estava numa posição confortável, porque a posição dele era tranquila. Ele era copeiro do rei. Ele não estava preso, não estava cativo. Ele era copeiro do rei, ele comia a melhor comida, bebia a melhor bebida, tinha talvez a melhor veste. Só que ele olha a situação de Jerusalém e fala assim: não tem como eu estar aqui bem e a cidade dos meus pais está em ruínas. Então eu preciso me levantar e fazer. Só que o problema está aí. Quando a gente se levanta para fazer, da mesma forma que Deus envia pessoas para fazer, Satanás envia pessoas como opositores. Sempre vai ter pessoas para falar assim: não faz não, pô. Se até agora ninguém fez, por que você vai fazer? Kaique, não abre um podcast não. Até agora ninguém abriu, por que você vai abrir? Entendeu? Pastor Luiz, não abre a igreja lá não, porque se abrir não vai dar certo. Nunca uma igreja lá deu certo, não é só o que vai dar. Só que se a gente ouvir isso aí, a gente para. Exatamente. Entendeu? Só que uma mensagem que eu costumo pregar sobre Esther. O nome Esther é Radassa. E Radassa significa murta. A murta cresce num ambiente que ninguém cresce. Se você pegar qualquer outra planta e colocar no solo onde a murta cresce, ela não vai crescer. Porque a murta cresce no meio da lama. O melhor solo para a murta crescer é na lama, na podridão. E aí Deus fala assim, eu vou regar uma murta no meio da lama para mostrar que ela não vai crescer somente na lama, mas ela cresce também no palácio. Uau. Entende? Então, o conselho que eu dou, quer fazer? Deus colocou no teu coração? Vai para cima. Pode se levantar Gesem, Sambalate, Tobias. Pode se levantar o inferno todo, irmão, contra você. Se Deus está segurando suas mãos, é o que você precisa. Vai para cima que a vitória é certa. Glória a Deus. O segredo é esse, né? Não desistir, não parar, embora o diabo, ele use as artimanhas dele para a todo custo querer nos destruir, né? Porque esse é o foco dele. A gente tem que permanecer ali firme. E eu queria que você contasse qual é a passagem. Eu acho que todos nós temos, né? Eu acho que todo pregador, assim, pelo menos deve ter. Qual a passagem da Bíblia, assim, que mais te fascina, assim? Uma história que você fala, caramba, meu. Tem muitas, cara. Embora a Bíblia seja extensa, né? Costumo falar que o meu livro que eu mais gosto assim, é o livro de Esther. Sim. A história ali é extraordinária. Gosto muito da história de Jonas. Uau, eu também. Mas a mensagem que eu mais gosto é a da cruz. Não adianta. Sim. O evangelho sem gosto de sangue não é evangelho. A mensagem que eu mais gosto de pregar é sobre a crucificação. Os detalhes, o que Jesus sofreu, tudo que aconteceu, a mensagem que eu mais gosto de, assim, falar: João, se fosse para você pregar todos os dias da semana a mesma mensagem, qual que você pregaria? Crucificação. Uau. Eu amo a mensagem é igual que louvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Não adianta. É a que eu mais gosto. Mas tem outras passagens que também, outras mensagens que eu tenho que é muito forte, que é boa. Dá para render um caldo. João, eu queria que você contasse pra gente. Queria que você dissesse, usasse esse espaço aqui. Se tipo assim, eu gosto de fazer umas comparações meio doida, tá? Cara, hoje você tá no Gideões. O que você chegaria lá e pregaria lá hoje? Hoje, sobre arrependimento.
eu acho que eu pregaria sobre o João Batista. Não. É as mensagens que Deus está me dando agora sobre isso. Porque assim, todos vão concordar que a nação brasileira e o meu evangelho precisa de um verdadeiro avivamento. Sim. Só que o pessoal acha que avivamento é corinho de fogo. Uhum. O pessoal pensa que avivamento é música e não é. Antes de acontecer um avivamento, tem que acontecer um arrependimento. E o que é o arrependimento? No grego é metanoia. Mudança de mente. Enquanto a igreja brasileira não mudar o raciocínio, a mentalidade, enquanto a igreja brasileira não mudar a forma da direção dos cultos, de quem coloca para pregar, de quem chama para cantar, não tem avivamento. Não tem. A Bíblia diz assim que Deus olhou para Jonas e falou: Jonas, você viu tudo que você passou, né? Agora vai para Nínive e prega. Aí Jonas entra em Nínive e a mensagem de Jonas qual que foi? Foi que Deus ia dar a chave de casa, não foi. Jonas gritou para toda a cidade: arrependam-se, porque daqui a 40 dias, quem não se arrepender, Deus vai destruir Nínive. Essa é a mensagem que nós temos que ter no nosso altar. Se eu fosse lá hoje, pregar lá, eu acho que eu pregaria isso. Raça de víboras. Forte. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque tem muito pregador, cara. Muito pregador que não tem vida com Deus. Muito pregador que não tem vida no altar. E foi até bom você entrar nesse ramo. Como uma dica, assim, como na hora de escolher, qual cuidado nós devemos ter na hora de escolher quem vai estar em cima do altar, ministrando a palavra, quem vai estar cantando em um evento? Bom, eu acho assim, não é uma crítica, nem inveja. Ministério para mim não é rede social. Mas assim, você entra no Instagram hoje e você pega um pregador famoso. Agenda do mês. O mês tem 31 dias. O cara ele prega do dia 1º ao dia 31. Onde esse cara toma ceia, mano? Quando que ele faz um culto que ele frequenta a igreja dele? Quando que ele chega diante da igreja dele e dá uma oferta para a igreja dele? Porque assim, obreiro que não é fiel à sua casa não pode servir a casa de ninguém. Então assim, um conselho que eu dou, Pastor Luiz quer trazer um pregador para pregar aqui na Renunciando. Qual um conselho, João, que você dá para mim? Examina a vida do cara. Hoje em dia tá fácil, tem a rede social. Entra na rede social dele, vê se ele toma ceia, vê se ele tem pastor, vê se ele é casado, entende? Porque assim, só pode pregar se é casado? Não. Mas também não pode pregar em adultério. Não pode pregar em fornicação, entende? Então assim, quer pregar a palavra? Quer trazer pregador? Traga. Mas traga pessoas comprometidas com a palavra. Traga pessoas que têm altar, que têm uma liderança, que têm uma cobertura espiritual. Não adianta, Kaique, eu já falei isso e repito, não adianta eu pregar todos os dias se meu pastor não sabe onde eu tô, se meu pastor se eu não tomo ceia na minha igreja, se eu não sou um dizimista, se eu não sou ofertante. Então acho que esses são os 3 pilares para chamar um pregador. Ele toma ceia, o pastor dele sabe onde ele está, ele é homem de Deus por onde ele passa. Porque assim, a Bíblia fala assim que Eliseu passava por Sunei, né? Sim. E Eliseu não falava que era profeta. O mesmo caminho de Sunei, porque assim, Sunei ficava entre o Monte Carmelo e Samaria. Sunei ficava no meio. Então esse mesmo caminho passava o profeta de Baal, passava a escola de profeta que estudava em cima do Monte Carmelo, e passava Eliseu. Para quem a mulher sunamita falou que é homem de Deus? Entende? E por que Eliseu é um homem de Deus? Porque Eliseu tinha uma vida que pregava. O que é ter uma vida que pregar? Por onde passa, deixa milagre. Por onde passa, deixa um bom testemunho. Eliseu abriu com a capa de Elisa, abriu o Jordão. Eliseu multiplicou lá o azeite na casa da viúva. Eliseu curou as águas que eram a terra que não era boa. Onde ele passava, ele deixava o testemunho de homem de Deus. Por isso que a mulher falou: marido, vamos fazer um quarto para esse rapaz aí, porque ele é homem de Deus. Entende? Então assim, quer reconhecer o homem de Deus? Pergunta por onde ele passa. Se ele deixou um bom testemunho, se ele deixou uma boa mensagem, se o ministério dele, se o casamento dele é um casamento digno. Entende? E é muito interessante que, assim, se ele não tivesse vida com Deus, quando a Sunamita fosse buscar ele depois do feito que aconteceu com o filho dela, não teria acontecido o que aconteceu, né? Não teria.
Eu preguei essa mensagem há um tempo atrás e quando essa mulher tomou a atitude de ir até Eliseu, Eliseu falou assim, Geazi, vai lá. Eu tenho certeza absoluta, se Geazi fosse, ia acontecer um milagre. Mas por que Deus não permitiu que Geazi fosse? Porque Deus queria mostrar para ela e para Eliseu, na realidade, essa mulher, ela olhou para Eliseu e falou, não, eu não quero que ele vá, eu quero que você vá. E quando nós falamos de profeta, nós estamos falando do próprio Deus. Essa mulher estava falando assim, eu quero o próprio Deus na minha casa. Porque dentro de você, Eliseu, não está qualquer coisa. Tem o próprio Deus que habita, que trabalha através de suas mãos. Eu quero o próprio Deus na minha casa. Entendeu? Sim. É por isso que, quando ela vai diante de Eliseu, ela fala assim, Eliseu, não adianta mandar Geazi, mandar pastor, mandar evangelista, mandar Kaique. Eu quero você. É para você ir lá. Por quê? Porque dentro de você tem a presença de Deus. E algo que é muito, muito legal, Kaique, eu gosto muito de, tipo assim, quando, que nem recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa que você passou meu contato, né? E ela mandou assim, cara, o João te indicou, então se ele te indicou, eu confio, é por causa disso, né? Sim. É a vida, é aquilo que você deixa por onde você passa que fala muito mais daquilo que, eu acho assim, as suas atitudes, elas se apresentam primeiro, Sim. né? E eu tenho muito esse cuidado. Sempre, quando eu vou fazer algum evento, que nem a gente tá dirigindo, eu e minha mãe estamos dirigindo uma campanha aqui de quinta, e eu sempre procuro. São coisas, assim, indispensáveis que eu, Kaique, né? Não julgo quem faça também, mas, assim, pra mim, o cara que acabar comigo é ele cobrar pra vir ministrar a palavra. Acabou comigo, eu já falo, fique em paz. Esse dia eu recebi uma mensagem, um pastor amigo meu, falou assim, leva fulano aí. Aí eu mandei mensagem pra pessoa, tal. Aí a pessoa, cara, eu acho que seria melhor ela ter falado assim, eu cobro tanto. Ela pegou a pessoa falou assim pra mim, olha, eu não cobro, não estipulo o valor, mas a igreja tem que me abençoar com uma oferta. E assim, façam o máximo de vocês, se esforcem, dê seu melhor. Cara, a mulher acabou comigo. Eu falei assim, mano, fica na paz. Acho assim, é algo que eu sempre procuro fazer. Que nem eu mandei mensagem pra você recentemente, né? Eu falei, cara, tem uns amigos aí de Deus pra indicar aqui, pra gente estar fazendo aqui. Porque assim, se eu sei quem você é, eu sei do seu caráter. Então, assim, Sim. eu acho que quem vai te acompanhar, quem vai estar ali ao seu redor, tem que acompanhar seu nível. Sim. Eu, pelo menos, Sem sou dúvida. assim. Então, assim, se você fala, não, pode levar, eu confio, porque a gente conhece quem é você, né? E eu lembro que, sem nem te conhecer, Foi. a primeira vez que eu te trouxe aqui, eu tava orando pelo culto de imersos, e aí eu falei, Deus, quem que o Senhor quer que eu traga? Quem que o Senhor quer que venha ministrar a palavra? Eu preciso de uma pessoa. E aí eu vi, acho que foi a Maria Clara, postou uma foto, um vídeo seu pregando, e colocou assim, você é a minha maior referência. Eu falei, opa! Aí eu fui lá, mandei mensagem, falei, irmão, consegue me pegar aqui? Não, consigo ir. E que noite foi aquela? Acho que assim, e eu sonhei, né? E eu lembro que eu sonhei depois desse vídeo, eu sonhei com você pregando, eu falei, caramba, meu, o primo da Maria Clara, ele prega, né? Aí eu mandei mensagem pra você, e de imediato assim, você falou, não, eu vou ir. Terrível, hein? E a resposta que eu te dei é que eu dou para todos. João, quanto que você cobra para pregar? Nada. Costumo dizer assim, eu não tenho nem vergonha na cara. Eu não sei nem se essa é a palavra certa a ser usada. Acho que eu não tenho nem a capacidade de digitar um valor, falar um valor. Sim. Eu não consigo, de verdade. Quem faz, aí é um problema seu, se resolva com Deus. Mas assim, um pastor muito famoso, o pastor Jonathan Carlos, ele falou uma frase que é terrível. Como eu vou colocar preço naquilo que eu ganhei de graça? Entendeu? E para melhorar, o meu pastor Rafael Henrique, e o pastor Vinícius Henrique, é presidente e vice-presidente. Ambos olhou para mim e falou assim, João, não cobra para pregar. Por mais que você tenha mensagem, não cobra. E eu nunca cobrei. Eu estou falando aqui, eu tenho autonomia para falar. Se algum pastor que me levou para pregar falou, cobrou, pode mostrar a mensagem, o print, eu devolvo o dinheiro. Faço um desafio.
Como eu vou colocar um preço daquilo que eu ganhei de graça? Entendeu? Eu não consigo. Eu não consigo. O que eu peço assim, a igreja pode me ajudar com a gasolina, com o Uber? Não, eu consigo. Pronto. Se não puder também, amém. Amém. É por isso que tem muito pregador hoje em dia. Tem muito pregador. Você vai ter igreja que você vai e tem nessa igreja tem uns 15. Aí você pega o cara para pregar assim, ele tem uma mensagem, que ele prega todos os dias a mesma mensagem, da mesma forma. Ah, é errado pregar uma mensagem? Não, que a palavra de Deus se renova todos os dias. O errado é você pregar a mesma mensagem da mesma forma, todos os dias, da mesma maneira. Virou um script, sabe? Isso. Virou uma apresentação, não é mais uma pregação. O cara tem a mesma mensagem, e aí fala assim, só vou por 150, só vou por 200. Eu chamei um rapaz para pregar na igreja lá, ele falou assim, Varão, eu só vou aí por R$300. Culto de terça-feira. Eu falei, rapaz, vai trabalhar, amigo. Sabe, vai trabalhar, pô. Ali eu peguei tempo, tá aceitando o currículo, quer ganhar dinheiro nas costas da igreja, pô. Pregador, é um pensamento meu e respeito quem acha contra. Pregador que cobra, que estipula o valor para pregar. Só vou por X, só vou por... De verdade, me desculpa. Não é pregador. É um mercenário travestido de pregador. Essa é a verdade. Quem não concordar, eu respeito a opinião de todos. Me chama para pregar, eu falo a seguinte coisa. Irmão, eu não cobro para pregar, não estipulo o valor. Se a igreja puder ofertar, amém. Se não puder, amém da mesma forma. Me ajuda com a gasolina. Vamos dar glória a Deus e vamos para cima. E é algo que, não para expor ninguém nem nada, mas é para que as pessoas entendam que só existe esse tipo de coisa, e eu falo assim, que isso não é um erro só de quem faz. Não. É um erro de quem coopera para que esse erro continue, né? Porque só existe esse tipo de coisa porque tem gente que paga. Enquanto tiver pastores que pagam, vai ter pregador que vai cobrar. Pronto. É a mesma coisa, mudando um pouco. Enquanto tiver pastor que aceita essas papagaiadas em cima do altar, vai ter os palhaços para iludir o povo. Pronto. Sim. Eu acho assim, você está em cima de um altar santo. Você toca uma palavra santa. Você está diante da noiva do Cordeiro. Você não está diante de qualquer plateia. Igreja não é plateia. Você está diante da noiva do Cordeiro. A igreja tem dono e ele é ciumento. Como eu vou chegar diante da esposa do noivo e vou ficar fazendo chocarrice em cima do altar? Está repreendido, eu tenho um juízo. E é algo que a gente vê é por causa desse tipo de pessoas, um tanto de gente hoje que não consegue mais acreditar e entender que Deus realmente faz, né? Eu vi um vídeo há um tempo atrás, eu acho que era candomblé, alguma coisa assim. Pra mim é tudo macumba. Dando risada do vídeo do rapazinho lá, pequenininho lá, do profetinho lá. Zoando. Por quê? Aí eu até repostei e falei assim, olha o nível que a igreja chegou. Fantoches de Satanás tirando sarro da igreja. Olha o nível que a igreja chegou. Entende? Tá chegando, a igreja brasileira chegou num nível que eu não consigo nem explicar. Tipo assim, aí tem pessoas que olham assim e falam, mas você não pode criticar porque poderia ser seu filho. Se fosse meu filho, eu dava uma costa, irmão. Se fosse meu filho, eu chamava no cascudo. Mas se fosse seu irmão, a mesma coisa. Se fosse sua ovelha, mesma coisa. Mesma coisa. Porque assim, você tá em cima do altar, meu. Tá em cima do altar. Eu não posso chegar aqui, Kaique, na sua igreja e falar assim, eu preciso de, sei lá, 10 pessoas, cada pessoa com R$1.000, porque senão, se tiver só 9, Deus não vai abençoar essa casa. Olha as ideias. Olha o que Deus fala, minha é prata, minha é ouro. E é isso que eu acho que o maior intuito desse podcast é para que as pessoas entendam que o evangelho ele é puro e simples. E as pessoas que complicam isso, entendeu? Exato. A gente vê, Jesus ele usava parábolas simples, não era histórias assim difíceis. Sim. Era qual a mulher que pendendo uma dracma não limpa a casa, acende a luz. Meu, ali você consegue tirar tanta coisa. Primeiro de tudo, Jesus está dizendo, você vive numa bagunça. Sim. Mas para você realmente encontrar aquilo que você precisa limpar essa bagunça que você vive. Depois que você limpar a bagunça,
Antes de você começar a limpar a bagunça, você tem que encontrar a verdadeira luz, que é Jesus. Claro, eu amo assim, eu acho que é que nem você falou, a mensagem da cruz ela é o que mais choca, e é o que eu falo sempre. De todos os homens de Deus na Bíblia, eu acho que nenhum assim se compara com Jesus. O apóstolo Paulo não se compara, Moisés, que foi um grande líder, não se compara, porque todos eles tiveram uma falha. Sim. Nós temos falhas, né? Coisas que nós fazemos, que nós praticamos. Vai ser errônea, vai desapontar alguém, mas assim, Jesus não. Jesus ele foi um cara que ele veio para a Terra, ele fez a missão dele sem deixar um A para ninguém falar dele. Sim. Então assim, um dia eu posso errar, um dia nós estamos sujeitos a errar. Mas ele não, ele falou assim, eu vim para fazer o que tinha para ser feito e cumprir com excelência. Entendeu? E aí já entra no tema do podcast, né? O próprio Jesus é o maior exemplo disso. Sim. A Bíblia fala assim que mesmo sendo Deus, ele tomou forma de homem. E ele foi obediente até a morte de cruz. Qual era o propósito de Jesus? O propósito de Jesus era dar vista aos cegos, fazer paralítico andar, limpar os leprosos, mas também era morrer na cruz. Ele fala que desde antes da fundação do mundo ele já estava crucificado. Entende? E para vocês saber que você vai passar por tudo isso, e mesmo assim você pôr o peito na frente, isso é uma fé muito grande. E tipo assim, é o que você falou, o reino de Deus ele é puro e simples. Você pega as mensagens, os milagres de Jesus, é a coisa mais simples do mundo. Quer enxergar? Enxerga. Quer falar? Fala. Entende? Chegou diante do morto e falou, Lázaro, vem para fora, você só está dormindo. Coisa simples, coisa simples. Ministério com Cristo é quando você pega assim e fala, quer se espelhar em alguém? Se espelha em Jesus. Se espelha em Jesus, que ele é o maior espelho que nós temos que ter na nossa vida. Não se espelha no evangelista João, porque você vai se arrepender. Eu sou falho, pecador, erro bastante, todo dia eu tô errando. Não se espelha no Kaique, que vai quebrar a cara. Agora se espelha em Jesus. É por isso que acho que assim, o maior instrutor da igreja, né, o apóstolo Paulo, ele disse, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? Então ele podia dizer, ó, me imita porque eu sou o que é certo. Não sei de nada. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sou é com Cristo. E o que é mais interessante nele é que ele não presenciou Cristo na Terra, né? O encontro dele com Cristo foi ali quando ele está indo para Damasco, né? E ali ele tem aquele choque que Jesus fala, e ele consegue olhar e dizer assim, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, assim, a gente vive colocando muito, eu falo por mim, né? Eu não gosto de generalizar. Eu gosto de falar por mim, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente fala tem que bater primeiro aqui. Sim. E eu gosto muito de falar assim, que às vezes a gente procrastina demais, dizendo eu não consigo, eu não posso. Ele não andou com Cristo, mas ele conheceu a Cristo. Ele investiu tempo em conhecer quem era Cristo. E por isso que ele fez o que ele fez. E hoje, assim, se a gente for ver as cartas de Paulo, sabe? E ele dizendo, e ele corrigindo as igrejas, não, eu tenho base para dizer, porque eu sou uma pessoa que anda com Cristo. E ele fala assim, sejais meus imitadores assim como eu sou de Cristo, não é porque ele fazia milagre, não. É porque ele fala assim, ó, lá em Gálatas, se não me engano, capítulo 5, versículo 17, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Uau. Então, assim, Paulo ele foi uma pessoa que depois que ele teve um encontro com Cristo. O próprio Jesus desceu na frente dele. Se encontrou com ele, salvou ele. E Paulo ficou 13 anos no anonimato. 13 anos. Quem acreditou nele foi Barnabé. Aí Barnabé chama Paulo, começa a primeira viagem missionária, segunda, na terceira, e dentro dessas 3 viagens ele escreveu as cartas. Só que tem um texto em 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 11. Ele vai dizer assim, se vocês acham que tá pesado para vocês, imaginem para mim. Traído pelos irmãos da igreja,
sofri açoite, 4 quarentenas de açoite dos romanos, 4 naufrágios, fiquei pendurado em escombros do navio dia e noite, e mesmo assim eu continuo fiel. É por isso que ele fala assim, me imitem, porque eu imitei Cristo, porque ele está falando assim, gente, olhe para mim, tá vendo as cicatrizes que eu tenho no meu corpo? Cada cicatriz dessa tem uma história. Agora imagine a cicatriz que Cristo estava na cruz. Jesus conseguiu colocar em mim aquilo que ele sofreu na cruz. É por isso que eu não largo ele. Paulo tinha tudo. Paulo ele estudou aos pés de Gamaliel. Paulo ele era teólogo, ele era formado, ele era um rabino, ele fazia parte do Sinédrio. E o interessante é que assim, Paulo quando ele está indo para Damasco, isso aqui é forte. Quando ele está indo para Damasco, ele está com cartas. A Bíblia fala que ele tem cartas de autorização para prender qualquer um que estivesse na beira do caminho de Damasco. Só que depois que Jesus salva ele, o mesmo apóstolo que estava com cartas para matar, foi o mesmo apóstolo que escreveu cartas que até hoje salva vidas. Aleluia. Entende? Depois que ele foi salvo, entra aquilo de Sanbalat e Tobias. Jesus falou assim para... Como é o nome do vaso lá? Esqueci o nome dele. Filho, vai lá na rua direita e ora por Paulo, tal, por Saulo de Tarso. Ele falou assim, Senhor, você sabe quem é esse cara aí? Ele tem autorização para matar. Ele é um fariseu. Jesus falou assim, não, ele não é um fariseu, ele é um vaso. Aí Jesus ministra para nós aqui nessa noite. O discípulo se tornou um fariseu porque não queria orar por um fariseu que estava se tornando um discípulo. Meu Deus. Entende? Uau. Então é isso. João, a nossa hora já se foi. Eu queria que, para a gente estar finalizando, você deixasse um conselho para quem está assistindo, algo que Deus colocou no seu coração. Um conselho que eu vou dar para todos que estão nos acompanhando, talvez você queira ter um desejo de ser pregador, sei lá, ter ministério. Primeiro de tudo, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Independente das circunstâncias, da luta, de tudo que você passar, seja fiel a Deus. E acredite na promessa que Ele te fez. Acredite. Porque se você pegar dentro da Bíblia, o tema do debate, do podcast é fé, propósito e renúncia. Eu tenho uma mensagem que eu prego sobre Abraão que fala assim, que o capítulo 11, o último versículo do capítulo 11 de Gênesis diz assim, que o pai de Abraão, chamado Terá, morreu. E no versículo 12 fala assim, e Deus disse a Abraão. Só que existe ali um erro de tradução, porque Deus chamou Abraão antes do pai dele morrer. E Abraão só saiu da casa do pai dele depois que o pai dele morreu. E aí na mensagem eu falo assim, que Deus precisa, ou melhor, Deus vai cortar laços que te prendem ao passado para você viver um futuro de promessas com Ele. Uau. Entende? Então, se for preciso Deus cortar o que te prende ao teu passado, Ele vai cortar. Se for preciso Deus tirar a amizade, se for preciso Deus tirar o contato, se for preciso Deus tirar o emprego, tirar a empresa, tirar tudo, Ele vai tirar. Mas tenha certeza que um futuro de promessa você vai ter com Ele. Glória a Deus. Entende? E quando Deus fala, é porque assim, Abraão ele era rico. Todo mundo sabe. Fazia imagens de escultura. Então ele era acostumado a ver deuses. Ele era acostumado a ver. Se Deus descesse e se mostrasse para Abraão ia olhar e falar, tá bom, é mais um Deus. Deus faz diferente. A Bíblia fala que, e Deus disse. Deus falou com Abraão. É Deus dizendo assim, se eu me mostrasse para Abraão, eu era apenas mais um. Eram os deuses que ele fazia. Mas eu decidi falar para mostrar para ele que eu sou Deus. Mas eu tenho boca e falo. Glória. Olhos e enxergo. Ouvido e escuto. Então o conselho que eu dou é esse. Seja fiel a Deus, mas acredite na promessa. Se Deus falou, gente, se Deus falou, Ele vai cumprir. Passa céu, terra, 20, 30, 40 anos. Se Deus falou, pode anotar que vai acontecer. Amém, amém. Meu amigo, eu queria te agradecer por esse podcast, por esse episódio maravilhoso. Eu espero que muitas pessoas, espero que você que está aí assistindo, que você absorva tudo que Deus usou a sua vida poderosamente para falar. Queria te pedir perdão pelo atraso. Eu atrasei pra caramba. Tinha muito mais coisa para falar, para dizer, mas as horas já se foram.
E é isso. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar o seu like, seguir o nosso TikTok de cortes, que é Renunciando_Cash. O Instagram também é Renunciando_Cash. Você vai lá, segue, e eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida. João, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. E é nóis, estamos juntos. Uma honra. Precisar. Deus abençoe. Amém. Obrigado pelo convite a todos. Conte conosco. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe.